Então, nessa ação penal 502, 76, 85 e 35, depoimento Dr. José Tadeu de Chiara. Dr. Chiara, como lhe disse, lhe adiantei, o doutor está como testemunha. Na condição de testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Apenas por força de lei, vou adverti-lo que, se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Se houver alguma questão envolvendo o segredo profissional, aí quando for indagado, peço que o senhor, que o doutor coloque a questão para que nós possamos então resolvê-la, certo? Perfeito. Dito isso, eu passo então a palavra à defesa da senhora Cláudia Cruz. Obrigada. Bom dia, doutor Tadeu. Como vai? Tudo bem? Bem, como vai? Bem. O senhor deu um parecer, proferiu um parecer a pedido da senhora Cláudia Cordeiro Cruz, e nesse parecer o senhor aborda algumas questões em relação a trust, em relação à manutenção de contas no exterior, e eu queria fazer alguns questionamentos a respeito das conclusões desse parecer. Enfim, queria que o senhor esclarecesse melhor algumas questões. O senhor poderia nos esclarecer o que é um trust e se há algum instituto no direito brasileiro que se assemelha ao trust? Bueno, primeiramente, o trust designa um instituto que se constrói ao longo da história na matriz do direito inglês, né? Há uma afinidade com o direito continental europeu, no que ali designado por fidúcia. Em ambas as estruturas, o ponto gravitacional é a confiança em que o settlor no trust e o fiduciante na fidúcia depositam respectivamente no trustee e no fiduciário. Resumindo e objetivamente dando uma noção, o trustee é um contrato consensual com eficácia real. Isto porque o funcionamento do trust só ocorre após a transmissão dos bens corpóreos ou incorpóreos que o settlor faz em favor do trustee, para que então ele, trustee, passe a desempenhar, com a legitimação que assim assume, do poder de dispor e administrar esses bens, cumprir as determinações do contrato de trust. No direito brasileiro, existem institutos similares, sim, né? E nós formos lá na Constituição de Renda do Código Civil, artigo 804, ali você tem o funcionamento de um instituto que tem por elemento nuclear a confiança, né? O bem transmitido com o escopo de atribuir renda em favor de alguém. Você tem o próprio fideicomisso no direito sucessório, né? São situações em que há uma interposta pessoa que cumpre as designações de um mandante, de um autor da declaração de vontade, né? Então, são situações análogas, ou similares, melhor dizendo, porque a atribuição patrimonial, que é a causa de juridicidade da estrutura e funcionamento desses institutos, tem por pressuposta a confiança em que liga o autor da declaração negocial, que assim atribui o patrimônio, naquele que é o destinatário dessa atribuição. Resumidamente, é o que me parece esclarecer melhor a construção do Instituto do Trust e a sua correlação com o nosso direito. Tá bem. O senhor mencionou o settlor, o trustee. Essas são, nós podemos dizer que são personagens da relação característica do trust. O senhor poderia explicar melhor quais que são as funções desses personagens, do settlor, do trustee, do beneficiário, que são os personagens característicos dessa relação? Pois não. A estrutura do negócio compõe-se com
settlor, qual seja o titular do patrimônio que será alcançado pela relação de trust. O trustee é aquele que assume os deveres e obrigações em relação a esse patrimônio que lhe é transmitido pelo settlor. Então, ele assume a legitimação, significando o poder de dispor desse patrimônio. E o beneficiário, aquele que é o destinatário final dos rendimentos ou do próprio bem alcançado pelo trust, rendimentos e bens a serem transmitidos, segundo o termo e a verificação das condições instituídas no negócio jurídico do trust. É bom que se diga que, uma vez celebrado esse contrato, o vínculo pessoal é o único que permanece entre o settlor e o trustee. O beneficiário, ainda que ciente da existência do trust, não tem qualquer ação judicial em face do trustee. O settlor, em relação ao trustee, se houver a possibilidade de apurar, no regular processo, que o trustee distraiu dos deveres, então haverá de tomar as providências e, no limite, inclusive se os bens assim, por esses atos vierem desaparecer, remanesce a mera ação indenizatória, do settlor em relação ao trustee. Então, o funcionamento dessa estrutura com esses três elementos, settlor, trustee e beneficiário, implica que o vínculo pessoal remanescente é só do settlor em relação ao trustee e, assim mesmo, de caráter indenizatório. Essa é a posição, não é só a minha interpretação, O Francisco Galgano é a mesma interpretação, na mesma linha Scarelli, enfim, essa é a explicação estrutural do trust. Ok, então eu posso dizer que uma vez... Aí, doutora, eu vou colocar uma questão. Não existe um parecer escrito sobre encomenda aí do doutor Chiara? Existe. Então, doutora, não vamos revistar o Instituto aqui. Então eu vou... dos relevantes conhecimentos do doutor Chiara, não é para ser uma aula de direito. Eu vou só as questões mais práticas, então. Então, agilizar um pouco. Então, doutor Tadeu, só uma questão. A partir do momento, então, que eu instituo um trust, o beneficiário, ele não tem aqueles valores, aqueles ativos que estão sob o domínio do trust, o beneficiário não pode considerar como deles esses ativos, correto? Pelo que o senhor está explicando. Correto, ele não tem legitimação. Então, a não comunicação de um trust... por um beneficiário ao Banco Central do Brasil, ela pode caracterizar o crime de evasão de divisas pela manutenção de valores não declarados no exterior? Não pode, e de forma objetiva lhe digo, por duas razões. Uma, fundamentalmente, porque o beneficiário não tem qualquer possibilidade jurídica de se insurgir em face do trustee, e muito menos não tem qualquer ação repercussória ou reivindicatória em face dos bens. Segundo, a determinação legal é de que o detentor declare ao Banco Central. Não há relação de detenção entre o beneficiário e os bens alcançados pelo trust. Em terceiro lugar, uma questão absolutamente prática e objetiva. O CIS-Bacen, no tópico Declaração de Capitais Brasileiros do Exterior, CBE, não possui qualquer enquadramento que permita esta declaração. O limite são investimentos, mas a noção investimentos pressupõe a propriedade, senão não há investimento. Daí, tecnicamente, o próprio sistema do Banco Central não tem o escaninho para essa declaração. Primeiro, porque não existe a hipótese legal, porque não há detenção.
Segundo, imaginando que ainda assim, que se quisesse admitir, não tem, porque jamais foi incluído assim no próprio sistema, vamos colocar na última linha da problemática colocada, não haveria como declarar, a não ser que fosse uma declaração que, no caso, faltasse como a veracidade, né? Ok, superada a questão do trust, o senhor, no parecer que o senhor proferiu, o senhor teve acesso, imagino eu, para proferir o parecer, aos documentos da conta bancária Copec, que a senhora Cláudia Cordeiro Cruz mantinha no banco Julius Baer. E o senhor, nesse parecer, o senhor faz uma conclusão de que a senhora Cláudia não precisaria ter declarado os valores, enfim, a declaração dos valores não era exigida, a senhora Cláudia, porque em 31 de dezembro dos anos em que ela manteve essa conta, o saldo não seria suficiente. O senhor pode explicar melhor por que o senhor chegou a essas conclusões? Sem dúvida. Primeiro, eu examinei os extratos que me foram fornecidos desta conta Copec, especificamente no último dia dos exercícios ali considerados, né? Se não me engano, a partir de 2010, agora realmente não sei precisar os anos, mas sei que foi até o último dia de 2014. O funcionamento da conta Copec estava alicerçado em dois conjuntos de contratos. O contrato, as relações quase que usuais, né, nas contas de depósito junto a bancos, né, qual seja cartão de autógrafos, regras de movimentação, aquilo que qualquer banco, quando se abre uma conta, se tem. E, justaposto a este primeiro conjunto, há um segundo que trata das garantias da abertura de um crédito e das garantias que suportariam esse crédito. Ou seja, a movimentação da conta, por óbvio, no limite da disponibilidade que houvesse depósito, a todo momento. Só que a utilização do crédito que foi acoplado a essa conta dependia seria dado a critério do banco, em termos de qualidade da garantia e em termos de limite da garantia. Os fundos que seriam dados em garantia, que não eram da correntista, e o Pledge Agreement deixa isto implícito quando fala garantias que vierem a ser constituídas e que foram disponibilidades bloqueadas na estrutura do funcionamento da conta. Então, sobre o montante dado em garantia, havia possibilidade de ela desfrutar de um crédito. Então, a conta, na verdade, se compõe de dois elementos: disponibilidade de caixa e outorga de crédito. Quanto à disponibilidade de caixa, ou seja, a possibilidade de saque, dúvida não há da sua obrigatoriedade de declarar ao Banco Central, desde que aperfeiçoadas as regras que então a resolução em vigor, né? Primeiro a 3584, que revogou a 2911 em 2008, e depois a 3857, se não me engano, que está em vigor até hoje, estabelece que no último dia do ano os haveres acima de $100 mil têm que ser declarados ao Banco Central. No caso da conta Copec, ao longo de todos os extratos que eu examinei, a disponibilidade da conta não ultrapassou $100 mil. Portanto, não haveria o que se declarar ao Banco Central, porque não atingido o limite mínimo no último dia do exercício. Do outro lado, as utilizações de crédito, que com efeito se tornam um passivo, um débito de quem utiliza, isto não é alcançado pela declaração de capitais no exterior, porque ali só se declara capital, não se declara dívida no exterior. Então, com essa configuração, é que eu cheguei à conclusão que nos exercícios examinados não havia sido ultrapassado o limite mínimo estabelecido na regra do Banco Central, em razão do qual seria obrigatória a sua declaração
no CBE do Banco Central. Ok. Há uma exceção. Como? Não, eu achei que o senhor tinha concluído. Doutor. Mais perguntas? A última pergunta é, o senhor analisou também, além da documentação da conta Copec, da Cláudia, imagino que tenha analisado também os documentos dos trusts Orion, Triumph e Netherton. E a partir da análise dessa documentação, o senhor chegou a alguma conclusão em relação a quem era o verdadeiro dono, o verdadeiro proprietário dos ativos existentes nesses trusts? Sem dúvida. Ratificando que no começo das outras perguntas já respondi, o trustee gestor da Triumph, da Orion, e o outro, me esqueci agora, não é Triumph, Netherton. Orion e Netherton. Esses, os gestores, ou seja, o trustee, no caso, a entidade suíça, é que é realmente o detentor dos haveres confiados ao contrato de trust. Ok, perfeito. Estou satisfeita, doutor. Muito obrigada. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público. Breve esclarecimento, Excelência. Bom dia, doutor Tadeu. Bom dia. Tudo bem, senhor? Alguns breves esclarecimentos da parte do Ministério Público. Em primeiro lugar, só uma correção em relação à pergunta da advogada. A Netherton era uma offshore, correto? O senhor se recorda? Não era um trust. Segundo a documentação encartada nos autos, era uma offshore cuja sede era em Singapura e a conta era na Suíça. O senhor se recorda disso? A localização da sede, confesso ao senhor que não se nos autos tem documentos encartados, isso realmente eu não me lembro. Mas vou dizer uma coisa. Da estrutura do trust, e o trustee por ordinário, e não é só o caso da Suíça, em razão da Convenção de Haia, em particular a partir de 1992, né, mas desde a configuração inicial da Convenção de 1985, os trustees, todos eles, organizam empresas, pessoas jurídicas, melhor dizendo, offshore, em determinadas localidades, segundo a sua menor conforto para a gestão, justamente para evitar confusão patrimonial, que é um dos mandamentos fundamentais da Convenção de Haia. Então, invariavelmente, o trust funciona com o trustee organizando uma offshore que ele administra para poder segregar o patrimônio entregue à sua gestão. Sim, compreendo. Nesse caso, na realidade, era uma offshore, apenas uma empresa que tinha uma conta na Suíça, o Netherton. Os outros, daí, isso se aplicaria ao Orion, ao SP, e mais uma das contas que realmente eram trust. Uma questão sobre o trust revogável, não seria um falso trust, porque o instituidor poderia revogar a qualquer tempo, como era nesse caso? Não seria um falso trust? Bem, a cláusula de revogabilidade, ela não desnatura a estrutura e funcionamento. Com efeito, a irrevogabilidade, ela se aplica em pouquíssimas hipóteses, né? Entre nós mesmo, o mandato em causa própria acaba sendo uma das únicas hipóteses em que a lei civil elege a irrevogabilidade, daí ela tem efeitos translativos da propriedade, enfim, até incidência fiscal, tributária. A revogabilidade do trust, ou seja, o settlor cancelar o negócio, não desnatura a transmissão original, até porque o trust só se torna realmente imutável a partir do momento em que o settlor vier a falecer ou tiver suspensa sua capacidade jurídica, né? Então, a revogabilidade é um elemento que não muda. Eu vou lhe dar um exemplo. Durante anos aqui no Brasil, se usou, né, tentativas de planejamento tributário no mercado financeiro, usando o chamado recibo de depósito bancário, cuja regra regulamentar dizia: se resgatado antes do vencimento,
o depositante não terá direito a qualquer rendimento. E muitos queriam jogar isso em face da Receita, dizendo, olha, como eu poderia ter resgatado, não reconheço o ganho na contabilidade. Por certo, não houve sucesso. Né? Por quê? Porque a possibilidade de resgate não significava a inexistência do direito ao rendimento. E assim que eu lhe respondo, a possibilidade de mudar, de revogar, não altera aquilo que já foi estabelecido, inclusive, por exemplo, com a superveniente morte do cetro, e aí a imutabilidade é completa. Então não há falso trust, é exatamente o mesmo trust. Última pergunta, a conta Copec, qual que era a natureza jurídica dessa conta? Era uma conta de uma empresa? Seria isso? Uma empresa com tinha sede na própria... Se usa no mercado bancário no exterior, a designação por atribuição de nomes à conta é bastante usual, independentemente de se estabelecer a pré-existência de uma pessoa jurídica, né? Você tem uma nomenclatura, como por décadas se usou até a numeração para identificar contas na própria Suíça, a designação por um nome não exige o pressuposto de uma pessoa jurídica, né? Mas as regras de funcionamento têm que estar claras, no caso também estão, no contrato de abertura, dizendo quem que é o titular para a movimentação, o como se dá essa movimentação, os créditos que são atribuídos. Né? Seria então uma conta pessoa física aberta na Suíça? Seria uma conta de pessoa física. Que tinha um apelido, por exemplo, um nome próprio para identificação dela. Uma designação por um nome. Sim, esclarecido. Agradeço a atenção, doutor. Estou satisfeito. Você de acusação tem indagações? Uns rápidos esclarecimentos aqui do juízo apenas, doutor. O doutor escreveu um parecer sobre isso e esse parecer será analisado. Só alguns esclarecimentos. O doutor mencionou, descreveu o Instituto do Trust. Em síntese, o doutor poderia me sintetizar qual que seria a posição do senhor Eduardo Cunha em relação a esses trusts e a essas contas? O senhor Eduardo Cunha, que é o caso que também analisei nesse parecer, foi o settlor, ou seja, o contratante de uma instituição que obrigou-se a ser trustee do patrimônio que ele transmitia. Portanto, ele é o settlor, aquele que instituiu em determinado trust, agora não me lembro exatamente os nomes, a sequência cronológica, mas em determinado trust ele também se tornou beneficiário. Né? Então ele era o settlor da organização do trust e beneficiário em certas circunstâncias. Mas ambas as funções, como lhe digo, como já disse, em razão de ser settlor ou de beneficiário, juridicamente não tem legitimação, qual seja o poder de dispor do patrimônio. Certo. Mas o patrimônio transferido era do senhor Eduardo Cunha? Originariamente, sim. Foi disponibilizado ao senhor documentação relativa à demonstração da origem desse patrimônio? Não, senhor. Isso não foi objeto, então, de consulta do parecer? Não. O contratante foi mesmo o senhor Eduardo Cunha, do parecer? Não. Quem me solicitou o parecer foram colegas que participam da defesa dos interesses do senhor Eduardo Cunha. Tá certo, então. Em nenhum momento chegaram a oferecer para o doutor, então, documentos relativos à demonstração da origem desse patrimônio? E também não seria o caso, se o senhor me permite, porque a minha análise é a análise da estrutura e funcionamento do Instituto, dos efeitos de direito lá e que se retiram aqui em face da lei de introdução às normas do direito brasileiro, para ver a regência que o nosso direito, primeiro que acolhe o Instituto do Trust, porque reconhece a eficiência dos negócios, do regime dos negócios concertados no exterior e a regência da lei da situação dos bens,
Isto com base no artigos 8º, 9º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E esta regência estendida até a coleta de provas, que é o artigo 13 da mesma lei. Então, no meu caso, essa apuração quantitativa não seria a minha área de especialidade, né? Seria muito mais com o trabalho de auditoria. Não é nenhum juízo de censura, eu só queria esclarecer o objeto específico do parecer. Mas são esses os esclarecimentos do juízo. Doutor, eu agradeço a sua colaboração. Certamente gostaríamos de ficar ouvindo mais tempo o doutor a respeito desse instituto, considerando o seu conhecimento, mas o fato é que, como tem o parecer escrito, realmente é mais apropriado nós irmos direto nele, e agradeço a sua colaboração. Está encerrado então o depoimento. Pode interromper.